o peso da prova e a mão que sustenta. Era uma tarde de sábado e o irmão Carlos, 38 anos, sentou-se no banco de trás do templo, os olhos fixos no chão. As mãos calosas do trabalho na construção civil tremiam levemente enquanto seguiam as páginas da Bíblia aberta no Salmo 34. Provei e vi que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. As palavras pareciam ecoar em sua mente, mas o coração ainda doía. Não era uma dor física, mas aquela opressão no peito que vem quando as contas não fecham, quando o aluguel está atrasado há 2 meses e o patrão avisa que os bicos estão escassos. Ele havia chegado à igreja quebrado, não apenas financeiramente mas espiritualmente abalado. Nos últimos 6 meses tudo parecia desmoronar. O carro, velho e cansado, havia quebrado de vez. A esposa, grávida do 3º filho, precisava de exames que o plano de saúde não cobria, e para piorar, a mãe, que sempre o ajudava com um prato de comida ou uma palavra de ânimo, havia falecido 3 meses antes. Senhor, até quando? Ele sussurrou, enquanto as lágrimas escorriam sem fazer barulho. Foi então que o cooperador João, um homem de poucas palavras mas de muita sabedoria, aproximou-se e sentou ao seu lado. Não perguntou: como você está? Pergunta que naquelas circunstâncias soaria vazia. Em vez disso, colocou a mão no ombro de Carlos e disse apenas: irmão, a luta é grande, mas Deus é maior. Você não está sozinho. Aqueles poucos segundos de silêncio valeram mais que 1000 conselhos. Carlos sentiu algo quebrar dentro dele, não a fé, mas a teimosia de querer resolver tudo sozinho. Ele havia parado de ofertar há 2 meses, achando que Deus entenderia sua situação. Mas ali naquele banco entendeu, a oferta não era para Deus precisar, mas para ele mostrar que confiava. A decisão que mudou tudo. No domingo seguinte, Carlos chegou cedo ao culto. Não tinha quase nada no bolso, apenas R$ 20, o que restava do troco do ônibus e de um sanduíche que comprou para o almoço. Mas quando o saco da oferta passou, ele colocou aquelas notas dentro com as mãos ainda trêmulas. Não foi um gesto heróico, foi um ato de rendição. Senhor, pensou, se o Senhor quer esses R$ 20, é porque o Senhor sabe que precisa mais deles do que eu. Naquela mesma semana, algo inesperado aconteceu. O irmão Mateu, dono de uma pequena oficina mecânica e membro da congregação, procurou Carlos após o culto e disse: preciso de um ajudante para uns serviços na oficina. Não é muito, mas é honesto. Você topa? Carlos quase não acreditou. Não era um emprego dos sonhos, mas era uma porta se abrindo. E o mais surpreendente? O salário combinado era exatamente o valor do aluguel atrasado. Mas Deus não parou por aí. A provação que veio para fortalecer. 3 semanas depois, enquanto Carlos trabalhava na oficina, recebeu uma ligação do médico da esposa. Seu filho tem um problema no coração. Precisamos de exames mais detalhados. O mundo girou. Outra batalha. Desta vez não era dinheiro, era a vida do seu bebê. Ele se lembrou das palavras do cooperador João: Deus é maior. Mas naquela hora a fé pareceu pequena diante do medo. Naquela noite, em casa, Carlos e a esposa Marta joelharam-se ao lado da cama. Não havia palavras elaboradas, apenas lágrimas e um clamor. Senhor Jesus, o Senhor sabe que não temos forças para isso. Mas o Senhor disse que se pedirmos em teu nome, o Senhor ouve. Cura nosso filho. Dá-nos paz. E então, algo que nunca tinham feito antes, começaram a jejuar. Não por obrigação, mas por necessidade espiritual precisavam sentir Deus perto. O milagre nos detalhes. Na manhã seguinte, enquanto Marta fazia ultrassom, o médico, um homem sério e pouco dado a emoções, olhou para a tela, franziu a testa e disse: espere aqui. Carlos, do lado de fora, orava em silêncio. Quando o médico voltou, seu rosto estava diferente, menos tenso, quase aliviado. Olha, não entendo como, mas o que vi ontem não aparece mais hoje. O coração do bebê está normal. Vamos repetir o exame daqui a 1 semana para confirmar, mas está tudo bem. Carlos não chorou. Não conseguiu. Apenas seguiu o médico em silêncio, a mão apertando a de Marta com uma força que doía. Só quando saíram do consultório, ele caiu de joelhos no corredor do hospital e louvou a Deus em voz alta, sem se importar com quem olhava. Obrigado, Senhor. Obrigado. A bênção que multiplica. Mas Deus não abençoa apenas para nos satisfazer. Ele abençoa para nos transformar em bênção. 2 meses depois, o bebê Lucas nasceu saudável. E Carlos, que antes mal falava com os irmãos, agora visitava os doentes, levava cestas básicas para famílias necessitadas e nas quartas-feiras, ajudava a limpar o templo antes do culto. Um dia, o jovem Rafael, 19 anos, que havia se afastado da igreja por causa de vícios, apareceu na oficina onde Carlos trabalhava.
Estava magro, com olheiras e cheirava álcool. Carlos o reconheceu. Era filho de um cooperador. Irmão, eu tô perdido, Rafael confessou, a voz quebrada. Carlos não deu sermão. Contou sua própria história. Eu também já estive onde você está. Achava que Deus tinha me abandonado. Mas ele nunca desiste da gente. Aqueles 20 minutos de conversa no pátio da oficina mudaram tudo. Rafael voltou para a igreja. Se batizou nas águas. E hoje, 2 anos depois, é cooperador e ajuda outros jovens a saírem das drogas. A lição que fica. Hoje, quando Carlos olha para trás, não vê um herói, mas um homem comum que aprendeu a confiar. Deus não nos promete uma vida sem lutas, ele diz aos irmãos mais novos. Mas promete estar conosco em cada uma delas. E quando alguém pergunta, como você conseguiu? Ele responde com um sorriso simples. Não fui eu. Foi Deus. Eu só não desisti. Um convite à reflexão. Se você está lendo isso hoje, pensa. Mas a minha situação é pior, ou Deus não ouve minhas orações. Assista só comigo este detalhe. Carlos não tinha solução humana. O médico não tinha explicação para a cura do bebê. O envelope com o dinheiro do aluguel veio de um irmão que nem sabia da necessidade dele. E Rafael, um jovem que já havia sido dado como perdido, hoje está na obra do Senhor. Deus não muda. Se ele fez por eles, pode fazer por você. Mas há uma condição: não desista. Continue firme nos cultos, mesmo quando o coração está pesado. Ofereça, mesmo quando parece que não há nada para dar. Ore, mesmo quando as palavras não saem. Confie mesmo quando não enxerga saída. Porque Deus trabalha em silêncio. E quando Ele age, não há dúvida de que foi Ele. Glória a Deus. Que este testemunho fortaleça sua fé. Que você saiba, não importa quão escuro esteja o caminho, a luz de Deus nunca se apaga. E se hoje você sente que já não aguenta mais, lembre-se. Aquele que começou a boa obra em você há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:06. Fique firme. Deus é fiel. Amém. A profundidade da prova, quando a fé é refinada no fogo. Era uma tarde de sábado e o sol batia forte nas paredes descascadas da pequena casa onde Carlos morava com a família. Dentro, o ar estava pesado não só pelo calor, mas pela tensão que pairava há semanas. As contas se acumulavam sobre a mesa da cozinha, luz, água, aluguel, remédios, e cada envelope aberto parecia gritar, não há saída. Maria, sua esposa, sentada à mesa com as mãos entrelaçadas, olhava para o marido com olhos cansados, mas ainda brilhando uma centelha de esperança. Carlos, e agora? Ela perguntou, voz trêmula. O aluguel vence amanhã. Se a gente não pagar, vamos ter que sair. Ele baixou a cabeça, os dedos apertando o chapéu de trabalho sujo de graxa. Havia procurado emprego em todas as oficinas da região, mas a crise econômica havia fechado portas. Os bicos que conseguia mal davam para o pão de cada dia. Não sei, Maria, sua voz falhou, mas eu não vou deixar vocês na rua. De algum jeito, a gente dá um jeito. Ela sentiu, mas as lágrimas escorreram. Não era a primeira vez que estavam nessa situação, mas desta vez parecia diferente. Desta vez, o desespero batia a porta com mais força. A oração que não tinham força para fazer. Naquela noite, depois de colocarem as crianças para dormir, Carlos e Maria se ajoelharam ao lado da cama. Não havia palavras bonitas, nem frases decoradas. Só silêncios quebrados por soluços abafados. Senhor, Carlos começou, a voz rouca. O Senhor sabe a nossa necessidade. Não temos mais para onde correr. Se o Senhor não nos ajudar, não vamos aguentar. Maria apenas chorava, as mãos tremendo. Não conseguia nem formar uma oração. E foi assim, naqueles momentos de fraqueza absoluta, que algo mudou. Não houve uma voz do céu. Não houve um sinal espetacular. Mas uma certeza quietinha começou a nascer no coração de Carlos. Deus não os havia abandonado. O envelope que veio sem explicação. No domingo seguinte, apesar da vergonha de não ter nada para ofertar, Carlos levou a família ao culto. Se não formos agora, quando iremos? Pensou. E lá, entre os hinos e as orações, ele sentiu um alívio momentâneo, como se o peso sobre os ombros ficasse um pouco mais leve. Após o culto, enquanto ajudava a arrumar as cadeiras, um dos irmãos mais velhos, o irmão João, se aproximou. Carlos, o senhor poderia me acompanhar um momento? Disse com um tom sério, mas gentil. Carlos seguiu-o até um canto tranquilo do salão. O irmão João tirou do bolso um envelope branco, simples, sem remete. Irmão, o Senhor me colocou no coração para lhe entregar isso. Ele estendeu o envelope. Não é meu, é dele. E ele sabe o que você está passando. Carlos hesitou antes de pegar. Dentro, havia o valor exato do aluguel atrasado em notas organizadas.
Não havia bilhete nem assinatura. Só o dinheiro. Mas como o senhor soube? Carlos perguntou, atordoado. O irmão João apenas sorriu. Deus sabe de tudo, meu irmão. Ele só pede que confiemos. Naquele momento, Carlos entendeu. Deus não o havia esquecido. Ele estava trabalhando nos bastidores, de maneiras que os olhos humanos não podiam ver. A provação que veio depois da vitória. Mas a vida não se tornou um mar de rosas. 2 semanas depois, enquanto Carlos trabalhava em um conserto de emergência, um cliente descontente o acusou de ter roubado uma peça do carro. A acusação era falsa, mas a palavra de um mecânico pobre contra a de um homem influente na cidade não tinha peso. Você vai me pagar por isso. O homem gritou, ameaçando processá-lo. Carlos sentiu o chão sumir. Se fosse processado, não só perderia os poucos clientes que tinha, como poderia até ser preso. Naquela noite em casa ele quebrou. Por que, senhor? Gritou sozinho no quintal, os punhos cerrados. Por que agora? Eu só queria trabalhar honestamente. Maria, ouvindo soluços, saiu e o abraçou por trás. Lembra do envelope? Ela sussurrou. Deus não nos abandonou então. Não vai abandonar agora. E foi aí que Carlos escolheu crer de novo. A porta que se abriu no lugar inesperado. No dia seguinte, enquanto caminhava para a oficina com o coração pesado, passou em frente a uma pequena loja de autopeças que estava com a placa de "Precisa-se de mecânico". Nunca tinha reparado nela antes. Dentro, o dono, um senhor de óculos e voz calma, ouviu sua história. Olha, eu não posso te pagar muito no começo, disse. Mas se você for honesto e trabalhar direito, a gente se entende. Carlos aceitou na hora. Não era o salário dos sonhos, mas era uma porta aberta quando todas as outras tinham se fechado. E o mais surpreendente? O cliente que o havia acusado nunca mais apareceu. Nem para processá-lo, nem para pedir desculpas. Foi como se Deus tivesse fechado aquela boca. O tumor, o medo e a fé que não entende, mas confia. Mas a maior prova ainda estava por vir. Poucos meses depois, a filha mais nova de Carlos, Ana, começou a sentir dores de cabeça constantes. Os médicos, após exames, deram o diagnóstico: um tumor cerebral. É operável, disse o médico, mas há riscos. Carlos e Maria se ajoelharam novamente. Desta vez, não havia palavras. Só lágrimas. Na igreja, os irmãos oraram. Não foi uma oração barulhenta com gritos ou gestos dramáticos. Foi uma oração unida, sincera, daquelas que tocam o coração de Deus. E então, algo inesperado aconteceu. O médico, após novos exames antes da cirurgia, franziu a testa. Isso é estranho. Ele olhou para os pais. O tumor encolheu consideravelmente. Não sei como, mas não há mais necessidade de cirurgia agora. Carlos não precisou perguntar como. Ele já sabia quem tinha agido. Rafael, o jovem que Deus usou para mostrar que ninguém está perdido. Mas a história não termina aí. 1 ano depois, enquanto Carlos ajudava na campanha evangelística da igreja, conheceu Rafael, um jovem de 19 anos, viciado em drogas, com olheiras fundas e um olhar vazio. Ninguém pode me ajudar, Rafael disse cínico quando Carlos se aproximou. Já tentei de tudo. Carlos não pregou, não deu um sermão, só contou sua própria história. Eu já estive onde você está, disse. Pensei que não tinha saída. Mas Deus me tirou do buraco. Não porque eu merecia, mas porque Ele é bom. Rafael riu, incrédulo. Deus? Que Deus? O meu nunca me ouviu. Ele ouve, Carlos respondeu, firme. Mas às vezes a gente está tão ocupado gritando que não escuta a resposta. Algo naqueles olhos cansados de Carlos fez Rafael parar. E pela primeira vez em anos, ele aceitou um convite para ir à igreja. O batismo que mudou tudo. Não foi fácil. Rafael teve recaídas. Teve noites em que sumiu, voltando cheirando a álcool. Mas os irmãos não desistiram. Oraram, visitaram, levaram comida para sua mãe que chorava por ele. Até que numa manhã de domingo Rafael entrou na igreja com a cabeça baixa. Eu quero ser batizado, disse, a voz trêmula. Quero começar de novo. Quando ele saiu das águas, não era mais o mesmo. O vazio nos olhos tinha sido substituído por uma paz que só Deus pode dar. Hoje, Rafael é um dos jovens mais ativos na obra. Ajuda na limpeza do templo, visita outros jovens nas ruas, e sempre que pode, repete a frase que ouviu de Carlos. Se Deus pode me salvar, pode salvar qualquer um. A lição que Carlos aprendeu, e que ele quer que você saiba. Hoje, quando Carlos olha para trás, não vê um caminho fácil. Vê lutas, lágrimas e momentos em que quase desistiu. Mas também vê mãos estendidas, portas abertas e um Deus que nunca o soltou. Muitas pessoas pensam que fé é não ter problemas, ele diz aos irmãos mais novos.
Mas fé é confiar que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Ele conta como, em cada prova, Deus usou pessoas comuns para abençoá-lo. O irmão João, que entregou o envelope sem saber da necessidade. O dono da loja que lhe deu uma chance quando ninguém mais dava. Os médicos que não tinham explicação para a cura de Ana. Os irmãos que não desistiram de Rafael, mesmo quando ele desistia de si mesmo. Deus não precisa de milagres espetaculares para mostrar que ele existe, Carlos diz. Ele usa a gente. Usa você. Usa eu. Basta estarmos disponíveis. O que isso tem a ver com você? Se você está lendo isso hoje e pensa, mas a minha situação é diferente, ou Deus não faz isso comigo, ouça bem. Carlos já esteve onde você está. Ele já chorou de desespero. Já sentiu que Deus estava longe. Já quase desistiu. Mas ele não desistiu. E hoje ele pode dizer com certeza: Deus não falha. Talvez a resposta não venha como você espera. Talvez não venha quando você quer. Mas ela vem. Talvez seja um envelope inesperado. Uma oportunidade de trabalho quando todas as portas se fecharam. Uma cura médica inexplicável. Um jovem que você pensava estar perdido, mas que hoje está na obra do Senhor. Deus está trabalhando. Mesmo agora. O convite que não pode esperar. Se você está passando por uma prova hoje, faça como Carlos. Não falte aos cultos, mesmo quando não tiver ânimo. 2. Ofereça, mesmo quando parecer que não há nada para dar. 3. Ore mesmo quando as palavras não saírem. 4. Confie mesmo quando não enxergar saída. Porque Deus não muda. Se Ele fez por Carlos, por Rafael, por Ana, Ele pode fazer por você. Mas há uma coisa que Ele não faz sozinho, Ele não desiste por você. Você precisa escolher não desistir. A última palavra, e a mais importante. Hoje Carlos tem uma pequena oficina próspera. Ana está saudável, estudando para ser enfermeira. Rafael é um jovem firme na fé, ajudando outros a saírem das drogas. E Maria? Ela sorri mais porque viu com seus próprios olhos que Deus cumpre o que promete. E se você está lendo isso hoje, saiba, você não está sozinho. Talvez você esteja desempregado sem saber como pagar as contas. Doente esperando um milagre. Com o coração partido por causa de um filho, um casamento ou uma perda. Cansado de lutar, pronto para desistir. Mas Deus está lá. Ele está nos pequenos detalhes, no abraço de um irmão, na palavra certa na hora certa, na força que você não sabia que tinha. Ele está no silêncio, trabalhando coisas que você ainda não pode ver. E um dia, você vai olhar para trás e dizer, como Carlos: não fui eu, foi Deus. Eu só não desisti. Glória a Deus. Que este testemunho não seja apenas uma história que você leu, mas um convite para confiar. Que você saiba no fundo da alma: Deus é fiel. E se hoje você sente que já não aguenta mais, lembre-se das palavras que sustentaram Carlos. Aquele que começou a boa obra em você há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:06. Fique firme. Continue orando. Não solte a mão de Deus, porque Ele nunca soltou a sua. Amém.